Bem-vindos novamente ao CSS, saltando um pouco mais para a frente. Vamos falar neste vídeo, e como viram já fiz aqui muitas alterações relativamente ao vídeo anterior, quer no conteúdo da minha página, ela está praticamente vazia, quer também no conteúdo do meu fecheiro Style CSS. Dizia eu que vamos aqui saltar para aquilo que é conhecido como Navigation Bar, isto é, como criar barras de navegação de páginas de internet. Como sabeis, a navegação é feita através de hiperligações e nós, para colocarmos aqui uma hiperligação, simplesmente iríamos colocar aqui, por exemplo, uma tag do tipo href, e vamos utilizar sites ou endereços de sites que não existem, ok? http://www.qualquercoisa.com e vamos colocar aqui, por exemplo, início, ok? /a. E o que nós iríamos ter aqui era simplesmente isto, ok? A hiperligação. Sabemos também, já vimos que através dos styles, neste caso do CSS, nós podemos fazer link, utilizando uma pseudoclasse, e por exemplo, color white. E reparem o que é que vai acontecer ao link, uma vez que ele nunca foi visitado, vai passar a branco, ok? Podemos retirar-lhe até a própria linha, mas já lá vamos. Ora bom, o que acontece é que uma barra de navegação é sempre útil num site de internet. E ela pode ser feita de variedíssimas maneiras, utilizando inclusive até outro tipo de linguagens, como é o caso de JavaScript e por aí fora. Ora, nós vamos aqui fazer isto com, por exemplo, uma lista. E reparem, se eu criar aqui uma unsorted list e adicionar elementos li a esta lista, eu vou poder adicionar à lista, neste caso, hrefs, isto é, âncoras. E vou colocar aqui então o http://www.qualquercoisa.com e vou colocar, por exemplo, aqui o início, ok? Como eu fiz inicialmente. Depois vou aqui replicar esta implementação, início, depois já acerca de, depois produtos, contactos e, por exemplo, localização, ok? É assim um conjunto de hiperligações relacionadas com, por exemplo, o site de uma empresa qualquer, ok? É evidente que eu agora, se for a refrescar a minha página, o que vai acontecer é isto. Tenho aqui uma navegação, mas com este handicap de ter aqui as bullets, que é o elemento que aqui está das unsorted lists, ok? É evidente que se eu utilizasse aqui, por exemplo, o ordered list, o que ia acontecer é que não ia ter as bullets, mas ia ter números, ok? Ia ter algarismos e números por aí abaixo. Ora bom, como é que nós agora vamos fazer, no caso do unsorted list, para, através de CSS, conseguir transformar esta lista num menu que nós podemos utilizar para navegar no site, ok? Então, neste caso, vamos aqui ao nosso CSS e vamos criar aqui um tag selector para o UL. E dentro do UL nós vamos definir estes valores, ok? Eu vou aqui arranjar mais espaço para ser mais facilmente visível o que eu vou aqui escrever. Portanto, vou utilizar o list style type e vou-lhe definir none. Ora, o que vai acontecer já é que os bullets desapareceram. No entanto, há aqui um espaço muito grande ainda entre esta lista e o alinhamento, por exemplo, aqui deste meu título. Ora, vamos então tratar disso. Neste caso, estamos a falar da margem, ok? Margin 0 px. E neste caso, ok? Nada aconteceu, certo? Porquê? Falta-nos ainda utilizar o padding. E o padding vamos colocar aqui também 0 px. Ora, e vamos ver o que é que acontece. Nada, o que é que está a acontecer aqui? Ok. Vamos tirar aqui. Ok. Eu coloquei aqui um O em vez de um 0. E reparem então como eu consegui então rapidamente, através de CSS, introduzir aqui 3 propriedades relacionadas com o tag selector e o UL,
e automaticamente transformar aquilo que é, na realidade, uma lista numa espécie de menu que é um conjunto de contactos, que eu teria que, obrigatoriamente, criar, se não fosse com a lista, colocando aqui vários links com breaks de linhas. Ora, o facto de eu utilizar o well permite-me também encará-lo como um bloco, ok? E, portanto, como o well é um bloco, eu vou poder tratar a organização deste bloco de forma diferente do que aconteceria se eu, por exemplo, colocasse estas hiperligações fora. Eu vou aqui dar o exemplo. Neste caso vou ter que colocar aqui um BR. Reparem, eu vou ter aqui uma implementação muito semelhante. Okay? Vou colocar aqui o acerca de... Depois o produtos, depois o contactos e finalmente a localização. Ok? Reparem o que é que vai acontecer agora quando eu refrescar. Eu tenho exatamente a mesma implementação. Vamos colocar aqui vários breaks, neste caso para separar os conteúdos. Portanto, neste primeiro caso tenho todos os meus links colocados aqui uns sobre os outros, com breaks de linhas, e tenho este aqui, que é o resultado da implementação do UL. Ora, o que acontece no caso do UL, especificamente, é que ele é um bloco, ao contrário destes elementos que funcionam todos em separado. Então eu posso atribuir propriedades ao UL que me permitem então alterar o seu aspecto rapidamente. Eu posso colocar aqui, por exemplo, border, px solid red, não, vamos colocar black, e não vamos colocar solid, vamos colocar aqui, por exemplo, 5 growth, e em vez do black vamos colocar blue. Ok? Vamos agora refrescar e reparem como automaticamente tudo isto se alterou. Ok? Vamos ainda definir aqui, por exemplo, no margin vamos definir aqui 5, não, vamos definir 0, vamos definir aqui 5 px. Reparem o que vai acontecer automaticamente, que os elementos abrem um pouquinho mais. Vamos aqui definir agora a width do meu elemento UL, e neste caso eu vou colocar aqui, por exemplo, 200 px. Reparem como eu rapidamente, através do CSS, estou a formatar aqui o meu menu de navegação, ok? Neste caso temos então aqui um menu vertical, ok? Eu vou aqui fazer ainda algumas alterações, ok? Vamos aqui colocar, por exemplo, para a tag A, vamos definir, por exemplo, um display block, e vamos ver o que é que vai acontecer. Ok, cá está aqui o display block. No entanto, eu tenho aqui já o div, então vou colocar o UL A, e neste caso temos isto a ser afetado apenas, os outros não foram afetados. Ora, muito bem, eu penso que com ponto também funciona. Ups, estou aqui a copiar sem querer. Ok, muito bem, vamos aqui retirar o ponto e vou colocar aqui, por exemplo, o width 100px. Ok. Aparentemente não acontece nada, ok? Mas nós, de certa forma, nós estamos aqui a tentar criar a possibilidade de nós podermos ir formatando a nossa UL de forma a que ela se pareça com um bloco que nós depois podemos utilizar como se fosse um menu de navegação. Vamos aqui apagar aquela implementação, vamos refrescar. Reparem que não há alterações. Vamos aqui fazer, por exemplo, um background color gray. Vamos colocar a color, ora, neste caso, como não vamos colocar o color ainda, vamos ver aqui qual é o resultado. Reparem, neste caso ainda, se quiséssemos colocar aqui o UL A link, e depois aqui dentro colocar então em si o color white e o text decoration
known. Ok? Vamos aqui fazer uma brincadeira engraçada com isto. Vamos ainda repetir aqui isto. Vamos colocar aqui o visited, hover, e nunca esquecer então esta sequência e o active. Ok? Vamos agora refrescar a nossa página. E reparem como ela já tem aqui um menu de navegação que já não tem hiperligações, ok? Ou melhor, tem hiperligações, mas não com o seu aspecto normal. É evidente que depois poderíamos estar aqui a brincar um pouco melhor com tudo isto. Neste caso, o RGB, por exemplo, 200,200,200. Colocar aqui o Grove apenas com 2 pontos. E vamos ver o que é que vai acontecer. E reparem, neste caso o azul está a estragar. Ok, o border azul. Vamos passar aqui a um RGB. Eu espero não estar a ir muito depressa, mas basicamente o que nós estamos a fazer aqui é a solidificação ou consolidação dos conhecimentos adquiridos. Reparem como já temos aqui um aspecto mais interessante do nosso menu. Okay? É evidente que eu posso passar aqui tudo isto para black e copiando e alterando aqui estes valores. Reparem. E, portanto, temos aqui então o nosso menu bem definido, utilizando o CSS. Ok, e para finalizar, vamos ver aqui, por exemplo, o que nós podemos fazer com a própria lista. Neste caso, nós sabemos que aqui cada um destes elementos é do tipo li, então eu posso fazer simplesmente isto, li, e agora eu posso aqui, por exemplo, dizer display inline. E reparem o que é que vai acontecer. Eu vou ter que fazer aqui alterações. Vou ter que colocar aqui, por exemplo, 400. Ok? E reparem o que é que vai acontecer. Vou refrescar. E automaticamente todos os meus menus passam a ficar aqui colocados de forma inline. É evidente que eles estão todos agarradinhos uns aos outros. Ok? Então, muito bem. Margin 30 px. Okay? E neste caso vamos colocar aqui margin, por exemplo, right. Okay? Então vamos ver o que é que acontece. Reparem como eu estou a aumentar aqui a distância entre os meus elementos. É evidente que eu tenho que coordenar aqui com, por exemplo, com a largura que eu defini para a minha UL. Okay? Vamos ir aqui, cá está. E estamos aqui a construir com uma lista muito rapidamente aquilo que nós conhecemos como um menu de navegação para a nossa página de internet.